E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão diz: como é classificado o tipo de relação ecológica intraespecífica? Então, a gente observou nas aulas anteriores que a relação ecológica intraespecífica é aquela que ocorre entre seres da mesma espécie. A segunda questão diz: quando o resultado da associação entre as espécies é positiva, na qual um ou os dois são beneficiados sem o prejuízo de nenhum deles, essa relação é chamada de relação harmônica. Aqui está o gabarito para que vocês possam realizar a correção das outras questões. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fluxo de energia. Primeiro, para a gente compreender, para vocês compreenderem melhor o fluxo de energia, a gente vai lembrar da importância que tem a luz solar para a atuação ali no fluxo de energia. A luz solar, ela representa uma fonte de energia externa, sem a qual os ecossistemas não conseguiriam se manter, não conseguiriam se desenvolverem. Tá? Então, a luz solar tem um papel importantíssimo ali como um fornecedor, né, de energia. Quando a gente fala sobre a transformação, a conversão de energia luminosa para energia química, é a única modalidade de energia utilizável pelas células de todos os componentes de um ecossistema, sejam eles produtores, consumidores ou mesmo os decompositores. E todo esse processo, né, de conversão dessa energia luminosa em energia química ocorre devido a um evento chamado de fotossíntese, que provavelmente vocês já viram, né, como é que funciona aí a fotossíntese nas aulas de ciências. Então, quando a gente fala de fotossíntese, ela é realizada por vegetais ou por alguns micro-organismos, por exemplo, algumas bactérias, e é o único processo que é considerado de permitir a entrada, né, de energia em um ecossistema. Então, quando a gente fala de entrada de energia em um ecossistema, isso ocorre devido a esse evento chamado de fotossíntese. Os ecossistemas são considerados sistemas abertos, né, que são caracterizados pelas entradas e saídas de energia. Quando a gente fala do fluxo de energia, a gente percebe que é um evento fundamental para o funcionamento e também para a manutenção dos ecossistemas, e é expresso como a quantidade de energia que flui entre um organismo de uma comunidade biológica. Quando a gente fala, por exemplo, em uma cadeia alimentar, que vocês sabem que é uma sequência de seres vivos onde um se alimenta do outro, a gente observa ali que ocorre um fluxo de energia entre um nível trófico e o outro. Então, a gente vai observar que começa ali a formação, a obtenção dessa energia pelo produtor, né, já que são as plantas que realizam o processo de fotossíntese, e essa energia vai passando a cada nível trófico. A gente só observa que essa energia ela tende a diminuir a cada nível trófico que ela vai passando. Então, parte dessa energia ela é fixada como energia química na matéria orgânica pelos seres autótrofos,
como eu disse a vocês, né, os seres autótrofos são aqueles que são responsáveis por produzirem o seu próprio alimento através do evento, quando a gente fala das plantas, através do evento chamado de fotossíntese. Então, são os produtores ali, né, que vão realizar esse processo de fotossíntese, e essa energia é liberada para o meio na forma de calor através do processo chamado de respiração celular. A energia que não é eliminada, ela tende a ficar armazenada nesses organismos, levando a um aumento ali da biomassa dos mesmos. Os animais, quando a gente fala sobre os animais, eles não conseguem sintetizar a matéria orgânica, então eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então eles têm que buscar de alguma forma, por isso que eles são considerados seres heterótrofos. Então obtém esse alimento consumindo outros seres. Então assim, quando a gente fala os vegetais, né, que são considerados produtores, eles estão formando ali a energia química, né, armazena ali e fica ali presente inicialmente nos consumidores primários, que são os herbívoros. Então, os produtores passam parte da energia para os consumidores primários, depois vai passando para os outros consumidores. E como eu disse anteriormente, essa energia tende a ir diminuindo a cada nível trófico em que a energia vai sendo passada. Então, a quantidade de energia vai fluindo na cadeia alimentar e vai diminuindo, né, a cada ser que ele vai passando. E isso acontece porque os organismos de cada nível trófico vão utilizando parte dessa energia, né, assimilada em suas atividades metabólicas. E, consequentemente, ocorre também a liberação na forma de calor de uma parte dessa energia. Desse modo, a gente observa que a energia disponível para os consumidores primários é sempre maior do que os disponíveis para o secundário e assim por diante. Então, o produtor vai ter a maior quantidade de energia, o consumidor primário vai ter uma determinada quantidade de energia e vai diminuindo a cada passagem de consumidores. O fluxo de energia, ele é considerado unidirecional, pois a energia disponível para um determinado nível trófico não retorna ao nível trófico anterior. Então, quando a gente fala que o fluxo de energia é unidirecional, segue uma única direção. Não tem como voltar ou ir para outros locais. Até a próxima aula.